Elaine Lima. E eu sou a Natália Bem-vindo e está no ar o Pode Fuxicar. E não se esqueçam de se inscrever no YouTube e ativar o sininho para toda semana vocês estarem recebendo aí conteúdo, tá bom? Super especial que toda semana a gente do Pode Fuxicar vai estar soltando lá. E também de nos seguir nas redes sociais que vão estar aqui na tela. E a nossa convidada de hoje, ela é fisioterapeuta, empreendedora e especialista em sexualidade e saúde da mulher, que é a Milena Falcão. Ai, oi, gente. É um prazer estar aqui. Fisioterapeuta pélvica, né? Porque eu trabalho com foco na saúde da mulher, especialmente a sexualidade feminina. Porém, dentro da especialidade da pélvica, a gente atende de tudo, assim, mulheres, crianças, homens, né? Depende muito da queixa do paciente, mas em geral eu também atendo outras queixas. Milena, e durante o curso, assim, como foi que surgiu esse desejo por fazer a fisioterapia pélvica? Então, desde o início, Carla, eu já me conectava mais com a área das gestantes, né? Na minha família, eu sou a mais velha, assim, né, dos netos da minha avó, então todos os meus primos, eu acompanhei a gestação das minhas tias e tudo mais, e apesar de eu só ter um irmão homem, né, nós dois éramos os mais velhos, eu tive muitas gestantes, assim, gestante é uma coisa que é muito apaixonante, né? É um público que requer mais cuidados, mas você se apaixona pelo processo. Então, quando eu entrei, eu disse, não, é o mais interessante, porque eu olhava para traumato, gente, eu dizia, não, esse negócio de osso quebrado não é para mim. O estágio da traumato, eu ficava assim, não, gente, tem que acabar, porque eu não aguento isso aqui. E não, assim, Sim. não conectava. Não te conquistou, Não né? me conquistou. E aí eu conheci outras áreas também, né, dentro do Porque curso. o curso de fisioterapia é um curso muito completo, né? Bem... Vocês conseguem atuar em tantas áreas. Desde a UTI, atenção básica, saúde da criança, cardiorrespiratória, que é neuro, né, também. Então, assim, tem vários estágios mesmo. Mas eu acho que pela relação com o feminino, com as mulheres, com as trocas, porque foi através de um projeto de extensão que a Federal tem vários, né? Assim, que Eu já servem... participei de um, inclusive, de Dona Lombar. Quem nunca? Todo semestre eles estão lá recrutando novos pacientes, porque a gente faz pesquisa, né? Sim. E aí, dentro dessas pesquisas, eu conheci a saúde da mulher especificamente e me apaixonei. E foi aí que eu e uma amiga minha, a gente seguiu na área. Daí, desse projeto de extensão, mais ou menos no 6º período, no metade da faculdade. É aquele que saía os anúncios assim na faculdade. Você perde urina? Isso! Mande mensagem. Aí, foi assim, se você tem acima de 60 anos, eu lasco, eu já não posso participar, né? Mas fiquei atenta, esperando chegar no meu público. Ô, mulher, tinham vários na Federal enorme, né? A gente saía colando, como a gente pegava pacientes de 20, eu acho que até 49 anos, porque quando a gente faz pesquisa, geralmente delimita o público para não ficar uma coisa enviesada. E aí a gente colhia essas pacientes na Federal mesmo, nos postos de saúde, até porque não existe atualmente a fisioterapia pélvica pelo SUS, né? Sim. Não existe ainda essa especialidade. Não, amiga, porque é um custo mais alto, na verdade. Porque precisa de um ambiente controlado, porque querendo ou não, a gente precisa de maca para atender. E num posto de saúde, mulher, você tem uma sala específica para, né, dispor esse serviço, sai mais caro. Sim, com certeza. Mas assim, me diz aqui, o que é uma fisioterapeuta, né, pélvica, o que é que ela faz exatamente? Explica aqui pra gente entender melhor. Especificamente, a gente trabalha disfunções pélvicas, tanto para tratar quanto para prevenir, né? Prevenir e isso em diversos públicos, como eu citei antes. A gente também atende criança, assim, porque não precisa fazer nada invasivo, né? Principalmente... E criança também pode acontecer de ter. Por exemplo, porque a gente acha que é uma coisa assim, né, de pessoa mais velha, né? Mas não tem nada a ver. Não, e olha, eu já peguei paciente de 10, 11 anos que perdia xixi, assim, em momentos específicos, né? Eu sabia que eu tinha que ter ido na fisioterapia desde criança. Sempre é uma coisa muito assim, porque vem muito
pelo um psicólogo, pelo Sim. médico, né? A Sim. indicação, porque às vezes a mãe não conhece. Quais, Então, mas assim, esclarece pra gente qual que é os sintomas, assim, pra gente ficar esperta, assim, né? esperta, né? No caso da criança, é uma criança que, nessa idade, a criança já fez o desfraude há muito tempo. E aí Certo. ela começa a perder xixi em momentos de, tipo assim, ela vai fazer algo que ela vai ficar ansiosa. Aí ela tem uma crise de perda espontânea de xixi, como se ela não conseguisse segurar o xixi. É Sim. tipo pulando, Isso. correndo, espirrando. Não necessariamente. Pode acontecer associado a um momento de esforço, né? Porque a gente tem a musculatura pélvica e aí os músculos que a gente foca, né, desde a criança até o adulto, eles Sim. ficam nessa região, entre a sínfise púbica e o cóccix, né? Então, Uhum. os músculos, eles ficam aqui fazendo a função principal deles, Sim. que é a da sustentação dos órgãos pélvicos. Na mulher, como a gente gesta, também sustenta o bebê. E aí, quando essa pessoa tá lá no momento estressante, às vezes esses músculos se contraem muito forte e aí comprime até a bexiga, às vezes, né, numa contração reflexa, que a gente chama. Então não precisa estar fazendo necessariamente um esforço. exercício, É, né? não, Correr, um espirro, Tem não. gente, Natália, que só pelo fato de ouvir a A torneirinha, aham, sério? se abrindo, aí a pessoa dá o gatilho. Nossa, eu preciso ir ao banheiro. A bexiga dela não tá cheia, ela não tava de fato sentindo vontade, mas porque ela ouviu o barulho, ela. Mas Sabe? ela consegue segurar até o banheiro ou, tipo, no meio do caminho já sai um Depende, né? pouquinho? Depende. Do grau, né, do Depende nível. do grau. Depende muito do grau. Porque, tipo, Como é que acontece, assim, um tratamento em crianças? a gente né? não faz nada invasivo, porque a musculatura superficial, né, que é essa que eu tô falando, a gente consegue acessar ela por fora, né? Eu tenho, inclusive, pacientes que, não só pacientes crianças, eu tenho muitos pacientes virgens também, né? E aí, era até uma coisa que eu já tô adiantando, né? De um Uhum. caso que aconteceu, que, tipo, tinha uma mãe, né, que ela me procurou porque a filha dela tinha bexiga hiperativa. Gente, ela não conseguia assistir um filme no cinema. Nossa. Porque ela ia, tipo, 8 vezes ao banheiro em Uhum. 2 horas. Mas eu posso relatar uma coisa? Hum. Aconteceu com a minha filha, tá? Eu vou até falar aqui pra vocês. Dela querer ir no banheiro, assim, a cada 10, 15 minutos. Inclusive na escola também, fui chamada na escola. Aconteceu a gente no cinema e ela ir 4 vezes no banheiro. E assim, ela tipo, um É probleminha. ansiedade. É. Né? Sempre tá. Eu tive que levar ela para o psicólogo, né? Ela teve que fazer algumas sessões de terapia, passado pela pediatra dela, e aí cessou. Sim. Uma equipe Sempre. Quando multidisciplinar, né? trabalha com criança, não tem como. Sempre é um atendimento multi. Em relação à sexualidade também, sempre atendimento multi. Ideal, né? Assim, 10 de 10. Até porque, como para criança, e geralmente eu dou preferência justamente para tratar crianças que já têm um cognitivo formado, que já entende, porque como é o corpo da criança, às vezes a mãe leva a criança num profissional, às vezes até mesmo, tipo, a maioria dos pediatras Sim. já tem essa perspectiva de pedir licença para a criança quando vai olhar, né, quando vai pedir para a criança tirar a roupa, mas tem outros profissionais que às vezes você está em outro ambiente e isso não acontece, né? E aí isso pode gerar na criança um trauma, como se fosse tipo um abuso, uma violação do próprio Nossa. corpo. Tipo, eu tenho uma amiga que o filho dela fez uma cirurgia de fimose. Ele tem que uns 12 anos, 11, 12 anos. E aí ele ela veio conversar comigo porque depois da cirurgia ele ficou com um tipo terror noturno. Ele ia dormir. Aí ele ficava, tipo, dizendo se mexendo e dizendo, né, que não queria que ninguém pegasse nele, porque às vezes no hospital as enfermeiras só chegavam, levantavam o vestimento e aí ia lá ver, entendeu? Examinar, né? Ver como é que tava tudo. E isso pra criança, gente, imagina você dormindo. Traumatiza. Isso, entendeu? Com certeza. Aí, querendo ou não, a gente precisa de um trabalho, assim, porque qualquer coisa. Onde pessoa, né? Não só você, né, como físico, mas também Isso, uma terapia qualquer por trás, profissional. né? Pra poder. Imagina. É porque tem que ter o lado humano também, né? Você se imaginar de estar nessa situação, não pensar somente no eu tenho aqui que fazer o trabalho. Sim. Realmente, eu acho que cada vez mais a gente pensa nos nossos filhos e pede licença quando vai olha, tocar. vou aqui, a tia vai aqui, né, rapidinho pra dar uma olhadinha. Explica sobre o corpo. O meu filho, por exemplo, sempre que ele vai na pediatra, elas pedem pra eu avisar pra ele, explicar Sim. e eu mesma tirar a roupinha dele. Uhum. Porque elas não já chegam baixando, né?
E eu lembro já de ter ido em médica e ela já chegar assim, já levantando minha No roupa teu e já tempo fazendo de assim, eu criança, tipo, né, amiga? sem nem entender, né? E ficar com aquela situação de vergonha. Mas é importante, né? Antes de você ser profissional, se você ser Ser humano, humano. com certeza. E isso é tão assim, porque querendo ou não, quando a gente tá com medo, a gente se contrai involuntariamente. A gente tenta estar sempre mais retido, mais Sim. recurvado, né? Sim. E aí isso acontece na musculatura como um todo. Toda vez que a gente tá com medo, independente de ser criança ou não, a gente se retrai. E aí essa musculatura, ela começa a ter uma tensão. Por isso que, tipo assim, muitas das coisas que a gente trata na fisioterapia pélvica, a origem é tensão e tá sempre associada a um nível de ansiedade. Só que às vezes essa pessoa não reconhece a ansiedade porque já tá tão ali presente que ela se acostumou no comum. É comum pra ela, mas não é normal. E eu vivo tendo Crise. as crises, eu sou culpada. Eu chego muito na Milena, assim, não só na Milena, mas também com outras fisioterapeutas na questão da musculatura costa, pescoço e principalmente a musculatura da região pélvica, né, Pélvica. Milena? Essa questão da perda do xixi, a gente descobriu que não é questão, porque tem Força, vários fatores. Tem, É tem, questão da minha musculatura, É. ela tá sempre muito tensa. E da não ansiedade da também. Tá ansiedade. tudo ali envolvido, né? E não é nenhuma que eu expliquei pra Carla, não é nenhuma questão de, ai, você não tem força. Não, a Carla tem força. Entendeu? Quando a gente faz os testes de força com ela, ela tem força. Só que é como se o assoalho pélvico dela tivesse um pouco mais desconectado. Porque existe um caminho da cabeça até a região do períneo, existe um caminho que, né, a informação Tá ali desce, conectado, né? pela medula, pela coluna, e aí essas informações, elas tanto sobem quanto descem. E às vezes a pessoa pensa que, eu tô perdendo urina, por isso que não necessariamente só pessoas mais velhas, né? Sim. Porque antigamente, às vezes, A gente achava, associava, né? Incontinência, né? é A uma pessoas mais senhorinha. velhas. Não, hoje em dia é tipo, eu tenho pacientes com 20, 19 anos, assim, pacientes crianças Eu também, como lembro eu que eu sempre falei. perdi. Né, amiga? E era uma coisa que pra mim era comum, porque lá na minha casa era casa de mulheres. Então, com todas acontece isso. Então, eu acho que é uma questão mesmo. E todas têm essa questão da ansiedade, né? De Associada. ser muito nervosa, muito agoniada. Amiga, e em relação assim, eu lembro que você já atendeu gestante, inclusive você me acompanhou. Você ainda continua tendo esse acompanhamento? Quais são os trabalhos que você costuma fazer Pra com a gestante. gestante? Pra gestante, hoje em dia eu tenho atendido menos, né? Até porque mesmo, como eu tô mais focado na parte da sexualidade, eu prefiro atender pacientes que têm dor sexual, até porque aqui na cidade, até esse final de semana, só eu tinha curso, né? Que eu te falei. Que Eu até acaba... comentei com a Natália que por muito tempo no Piauí eram só duas, né, que tinha essa eu aqui e especialidade. a Priscila em Picos, que é uma outra amiga minha. E aí, esse curso, né, que é de liberação instrumentalizada para disfunções dolorosas, né, miofaciais, que é o vaginismo, que é mulheres que não conseguem ter penetração, às vezes não conseguem colocar um OB sem sentir dor. Uau. É, Mas isso aí tem a ver com o útero, com alguma coisa assim? não, às vezes isso eu já tive paciente que a única coisa que eu consegui associar, ela não tinha nada de endometriose, nada de nenhuma disfunção pélvica associada. A única coisa que ela tinha era um medo muito grande de engravidar. Uau. Entendeu? E aí, ela não. É tão tal que, tipo, essas coisas que estão aqui, né, que são os dilatadores, eles fazem parte da terapia comportamental que a gente faz, né? Porque às vezes essa paciente que tem dor com um OB, ela não consegue colocar aquelas pomadas que a gente usa às Sim, vezes. pomada vaginal, né? Isso. E aí imagina sair de um lugar que é mais ou menos desse tamanho e vir para um pouco maior do que esse, que é o tamanho do parceiro. Sim. Aí às vezes a gente associa tanto no consultório quanto em casa, porque é comportamental também. A gente como ser humano não tem como dissociar os nossos comportamentos de um tratamento, porque na maioria das vezes a gente adoece pelos nossos próprios comportamentos também. Sim. Como eu falei dessa paciente que ela tinha muito medo de engravidar, ela me procurou, ela já estava morando com um parceiro, ela queria sim engravidar, mas ela tinha medo. Ela achava que ela não ia dar conta, porque querendo ou não, a dinâmica da mulher muda.
né, quando ela é mãe, e a própria gestação já tem muita alteração hormonal, assim, né, pela própria questão ansiosa, que chega muita informação, é inesperado, principalmente quando é a primeira gestação, e aí o corpo dela, quando ela pensava em ser mãe, ela travava na hora. Uau. E Incrível. você não engravida fazendo nada, né? Sim, Assim, sim. não é bater um vento. Não é do vento. Tem E que aí- existir a relação com o parceiro, claro. Sim, Uhum. porém, ela tinha o desejo, mas ela não conseguia relaxar. Quando chegava na hora de Entendi. relaxar Ela não com o conseguia, parceiro, não conseguia acontecer a penetração, no caso, né? Porque ela não, tipo, por mais que ela quisesse conscientemente, Imagina corpo dela. o ciclo, né? Aquela coisa de já sabe que vai ter uma reação dolorosa Uhum. e aquilo já causa uma impressão ruim, Sim. né? A paciente evita, começa a achar que é um problema nela, que ela que tá errada. Se ela não tiver um parceiro que seja Compreensível. compreensível, É. que esteja ali atento ao processo e atualizando, vai acontecer até de um término Sim. do relacionamento, Com né? certeza. Até porque, pronto, é uma das coisas que mais mexe com a autoestima da mulher. Ela não preencher esse lugar de mulher, de fato, dentro do relacionamento. Porque a gente, como mulher, cresceu ouvindo o quê? Que quando o marido não tem casa, ele procura na rua. Sim. Que se você não tá bonita o suficiente, você vai ser traída. Se, querendo ou não, todas essas coisas a gente cresce ouvindo. Então, hoje, assim, na nossa cultura BR, né, é quase que normalizada essa questão do homem, tipo assim, se não tá dando certo em casa, ele tem um free pass pra ir procurar, tipo, e trair. Entendeu? Incrível, né? Milana, você também é especialista, né, em sexualidade da mulher, né, feminina. E Uhum. aí, nós como mães, né, como é que a gente pode introduzir esse tipo de assunto para nossos filhos? Porque é muito importante, né? Sim, e, Natália, isso é um assunto tão sensível, porque assim, eu vejo. Porque eu acho que hoje em dia, acho que quanto mais, né, quanto mais a gente puder instruir nossos filhos, né, mostrar realmente como é que acontece, o que pode, o que não pode fazer, quem pode tocar, quem não pode, eu acho que isso aí evitaria, né, acaba evitando Completamente. muitas tragédias. Muitas situações, É. né? Olha, querendo ou não, tudo sempre começa no autoconhecimento. Sim. Tanto pra gente quanto pra criança. Sabe o que eu percebo às vezes? É muito difícil para os pais chegarem pro filho. Assim, a gente meio que não tem como falar, como introduzir aquela situação, aquela conversa, Acha que né? vai incentivar, né? Que acho que vai incentivar. E eu acho que a gente vive num mundo que a internet é um boom de informações tão grande que se a gente não ensina, eles vão acabar acessar. aprendendo nas telas. E aí é onde mora o perigo. Sim, porque Entendeu? você não controla. Aquilo ali você não controla, né? E eu Porque, acho... ó, por exemplo, te cortando aqui rapidinho, eu sempre converso isso, né, com o meu marido. Quando as crianças começam a ter acesso à pornografia muito cedo, né? E acha que um filme, Aquilo é né, real. que aquilo é real, né? Então, assim, um sexo completamente agressivo, né? E se a gente consegue ter essa Irreal. conversa com os nossos filhos, né, de forma aberta, para que eles entendam que aquilo ali, né, não é E que real. isso também causa disfunções, não só, por exemplo, quando a gente pensa no sofrimento para a mulher, eu acho que para o homem Pro também, homem né? também. Com certeza. E aí também Essa tem máquina, né, que não É. existe, essa pessoa insaciável. Querendo ou não, ó, a gente ontem, não, que foi segunda, né, que eu cheguei. No curso a gente estava falando sobre isso, né, que foi o curso de formação, eu e a Priscila, a gente foi como monitora, amiga. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque até uma menina do Amapá, mulher, estava lá. Aí a gente estava falando sobre, porque ela, no caso, ela é mãe, ela estava perguntando sobre isso também, né, porque... Às vezes a gente tem medo de falar, porque acha que vai incentivar, mas pelo Sim. contrário, quanto mais informação E de você forma natural. natural, isso, você É. conseguir repassar, melhor porque mais sadio aquilo vai acontecer na vida dele. Naturalmente. Eu falo isso porque, tipo, a minha família, a gente sempre teve, tipo assim, a minha mãe é professora, e aí ela sempre foi uma coisa assim, vamos ter informação. Então, quando era pra saúde, ela nunca fez questão de, tipo, Ou seja, na não tua tem casa, nada. esse assunto não era um tabu. Não era um tabu, porque ela sempre fez muita questão de dizer, olha, isso é assim, aquilo é assado, entendeu? Porque na minha casa, até os 11 anos, né, se passava cena de uma mulher e um homem se beijando, a gente tinha que, eu e minha irmã, tampar os olhos. Acabou amanhã, acabou, pra depois a gente abrir, sabe? Nossa,
Então, a gente nunca teve acesso a essa muito, conversa. assim, como na minha casa não era um tabu, pra mim escolher essa área não foi pesado, assim, né? Mas, claro, eu encontrei desafios também. E tu fala com muita naturalidade, né? Não é um assunto que te deixa sem Não, jeito, não é. porque até na escola, assim, quando o professor fica falando, né, sobre temas, a gente Mulher, fica sem jeito. Abriu o livro É. de biologia, o Todo menino mundo- ficava. É. As meninas já ficavam assim, É, oh, meu Deus. queria se e o menino, esconder. oh, que não sei o quê. É a eterna quinta série, né? Tem momentos que a quinta série cabe, é muito bem-vinda, mas tem momentos, gente, que ela só atrapalha. E às vezes é essa questão da gente não naturalizar, causa sim tabu pra pessoa, causa sim culpa. Eu tenho uma paciente que, para vocês terem noção, a mãe dela nunca falou pra ela que ela ia menstruar. E quando ela menstruou a primeira vez foi na escola, ela simplesmente achou que ela tava morrendo. Nossa. Ela simplesmente achou que ela tava, assim, com uma doença gravíssima. E ela disse que entrou e ela escondeu. Ela tinha mais ou menos uns 14 anos. E ela escondeu dos 14 até os 20 que ela menstruava pra mãe. Ela não usava, tipo, se ela usava uma em casa, ela não jogava no lixo de casa. Ela escondia. Achava que tava com doença terminal, assim. Não, depois as outras meninas da. Conversando entre as amigas, né? Ela Aí, descobriu que era menstruação e tudo mais, ok. Mas mesmo assim, ela nunca chegou pra mãe pra dizer que menstruava. Ela nunca tinha ido numa. Até ela começar a morar só, ela nunca tinha ido numa consulta ginecológica, que é uma coisa que é o que mais previne disfunções como o câncer mesmo, o câncer do colo do útero, o HPV, né? E aí, até falei pra ela assim, né? Porque hoje a gente já tem algumas. existe até vacina, né? do Pro HPV. Algumas vacinas, como a do HPV, que são dadas antes da menina menstruar e também eu acho que é mais ou menos depois da primeira menstruação, né? Ela é dividida assim. Mas na nossa época, Carla, não existia ainda, né? Não. E aí, imagina, tipo, pra uma pessoa que não tinha informação como Sim. ela, sabe? É muito assim. E aí. Essa minha paciente, ela é psicóloga, ela tinha muitas, assim, como é que a gente pode dizer? Inseguranças. Inseguranças e muita aflição, né? Tipo, é muito ansiosa, assim, quando ia conversar sobre isso, porque todas as experiências que ela teve, Sim. por ela ter muito essa coisa do tabu com ela, A gente percebe que a pessoa sempre fica desconfortável na mesa. Quando a gente fala disso, quando a pessoa sofre esse tabu, ela fica assim, retraída, não fala sobre. Ela não faz contato visual. E muitas das vezes também tem outras questões, né? Porque, como eu falei, quanto mais informação a gente tiver, menos a gente coloca essa criança em locais de vulnerabilidade. Porque se ela sabe que aquele lugar, que é o corpo dela, é um lugar que só ela pode tocar, que ela sabe o nome, ela não vai ficar mais vulnerável. Pelo contrário, ela vai ficar mais protegida quando alguém vier e falar alguma coisa, ou alguém tentar fazer alguma coisa, porque ela já sabe que ali é um lugar dela, né? Sim. Ela já tem autonomia sobre o próprio corpo. E aí, ela associava a todas as experiências ruins, porque ela tinha dor na relação, a essa questão, né? Então, ela tinha, tipo, muitas questões com a mãe também, sabe? E, tipo assim, uma relação difícil. Tipo, uma adulta, uma mulher adulta. Aí a gente percebe a importância do multiprofissional, né? Sim, porque aí tu vai tratar ali um sintoma. Mas na hora que ela tiver um gatilho, aquele sintoma amiga, volta, ela é psicóloga, ela. Essa paciente Não posso falar nada, porque psicóloga aqui, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas eu tô dizendo que ela tinha essa consciência, né? E aí, às vezes, eu até falo assim, porque quando eu chego sempre pra conversar com os psicólogos, que às vezes eu trabalho, às vezes a pessoa ainda tem. Porque o músculo, a gente tem um tecido que recobre a parte muscular que se chama fáscia, e parte desse tecido é composta por informação sensorial. Então, assim, coisas que te aconteceram no passado, como memória, às vezes ficam no músculo. E isso é muito interessante, porque, assim, uma pessoa que sofreu abuso, o corpo dela tem a memória do trauma. Entendeu? Entendi. Por mais que naquele ela já tenha feito. E você já recebeu, assim, pacientes que já sofreu abuso? Já.
E eu sempre pergunto se a pessoa já, tipo assim, porque tem dois tipos de E o paciente. teu trabalho, numa situação dessa, o que tem uma terapeuta que vai trabalhar na Sim, cabeça, né, para que a gente vai esses trabalhar a parte traumas, física. a física, É, né? por Porque ela causa acaba dos sentindo dores, no caso, como com o seu lembranças, parceiro, como isso, lembrança, no assim. músculo, né? Entendi. Essa paciente que foi a última que eu atendi, que a gente conseguiu ter, assim, uma melhora significativa Uhum. com ela em uma semana, ela sentia muita dor na penetração, e ela tinha sido abusada num ambiente familiar, inclusive, né? Tinha sido pessoas da própria família que tinham abusado ela. E aí, quando ela chegou pra mim, ela já é uma mulher adulta, já era formada, médica, bem resolvida, Bem informada, né? bem informada, amiga. Não era uma coisa tipo, não, uma pessoa Pessoa que não teve informação, né, que é. cresceu E às tão vezes. tal que ela já tinha feito o tratamento com a psicóloga, ela sabia falar sobre o abuso, ela sabia, tipo, me dar, assim, tipo, esse Ela conseguia feedback. tocar no E assunto, né? tocar Porque no às vezes, assunto, né? né, dependendo do trauma que a pessoa teve, a pessoa não consegue nem não. se libertar, assim, E falando sobre isso é isso. tão profundo, porque, como eu te falei, existem dois tipos de pessoas, né, que sofreram abuso. As pessoas que processam, conseguem falar sobre aquilo, e as pessoas que ainda não conseguem falar sobre aquilo. Tem, às vezes, pacientes que chegam para mim, eu percebo que aconteceu alguma coisa, óbvio que eu não consigo afirmar com certeza, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, porque Uhum. é diferente, sabe? A resposta da pessoa, às vezes a pessoa não consegue. é, Evoluir o tratamento, amiga? não consegue evoluir o tratamento, às vezes essa pessoa também não consegue dizer que ela precisa daquele especificamente. Tipo, eu lembro que eu tinha uma paciente, ela não conseguia falar a palavra vagina. Tipo, ela não Eu conseguia. acho feio, Uau. mas eu falo. Vagina? É. Ah, não. É feio aquele outro nome. A vagina, tá normal. Eu não senti, porque ela não Né? conseguia. Que ela sentia dor durante a relação sexual. Uhum. Então, tal que ela chegou pra mim com. Como foi que ela chegou? Com o encaminhamento do médico lá e a CID, né? A CID, só que no papel não tinha o que era a CID, só tinha o Que a código. O CID é o médico, que tipo, que é exatamente? A CID ginecologista? porque ela veio encaminhada pelo gineco, né? A CID é o código, né, de identificação da doença que os Ah, médicos tá. usam. Aí, no caso, a CID dela especificamente era de disfunção sexual. Só que lá não tinha escrito disfunção sexual, Que só a tinha o disfunção código. sexual seria A não conseguir ter não relação, não conseguir. conseguir ter Tá, tá. desejo. No caso Só dela pra era explicar, esse. gente, caso alguém não saiba, né? Que eu também não sabia. É, mas Tá. é porque Ela não assim, conseguia ter desejo e prazer na relação sexual. Ou ela não não. conseguia fazer relação Mas sexual. ela veio no pós-parto pra mim. Ah, tá. No pós-parto, claro. Entendeu? Não Uhum. é como se ela não conseguisse. Né? Ela não simplesmente, ela não tinha vontade. E Ela não tinha aí, desejo. Isso acontece com muitas mulheres, né? muitas, até porque uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai trabalhar com sexualidade é que sexo bom dá trabalho. O seu corpo ele precisa de fazer um esforço para aquilo ali acontecer. Porque se você tá assim, gente, E eu acho assim, pra mulher, Vou né, dormir. gente, falando assim mesmo claramente, acho que pra mulher é muito mais difícil começar a sentir prazer, né, do que pro homem, né? O homem, assim, olhou, Eu acho já tá também animadinho, que né? tem Já a muita mulher coisa não. assim, cultural. Porque, por exemplo, nós mulheres, uma menina que se toca, É, é uma coisa assim, fim do mundo, né? fim do mundo. É. Já os meninos, não, é vai questão crescer normalizada. cabelo na mão. A menina se tocar, ela se descobrir. Então, o nosso corpo, ele é uma coisa que a gente ainda não conhece. Então, Sim, se sim. você não conhece, como é que você vai ter prazer com o seu corpo se Com você o não seu conhece? corpo. E o homem não, filha. O homem tá lá se Mas divertindo, é a família porque finge que não tá vendo, é, ouvindo. é aplaudido, né? Para o homem, esse comportamento mais sexual, ele é aplaudido. Diferente para a mulher, a gente cresce ouvindo que é para fechar as pernas, que é isso, que é aquilo. Que querendo ou não, se você tá fazendo aquilo, você vai. Porque tem muita crença religiosa também, né? Você vai pro inferno. E aí, às vezes, a gente não sabe mais nem o que é que a gente está lidando de fato. Se porque a gente sempre faz uma investigação. Como eu falei que tudo é comportamental,
uma das coisas que a gente faz dentro do consultório é uma investigação de crenças, Uhum. para saber de onde que tá vindo a disfunção dessa paciente. Essa minha paciente que eu falei para vocês, que ela veio com a CID, né? Eu perguntei para ela se ela sabia o que é que ela tinha ido fazer no consultório. Sim. Porque eu juro pra vocês, gente, ela era uma mulher adulta e ela chegou pra mim, beleza, você usar rosa, eu amo usar rosa, mas ela me chegou com uma blusa rosa de cachorro, uma bolsa daquelas de criança de cachorro, rosa, uma sandália de cachorro, rosa Isso aí também. te fez perceber algo. Aham, Meio porque- infantilizada, meio né? infantilizada. E muito assim, porque não era uma mulher que, tipo, era jovem, era uma mulher por volta dos seus 30 anos, Uhum. com um filho, né, que ela vinha do pós-parto. Então, assim, não fechava, né? Querendo ou não, a Sim. conta não tava batendo. E aí eu perguntei, né, você sabe o que você veio fazer? Aí eu expliquei, né? Porque ela falou, não, a médica só me entregou esse papel. E aí, pediu pra eu procurar um fisioterapeuta. E aí ela chegou no consultório assim. Aí eu falei, olha, porque toda vez que a gente vai fazer a avaliação com o primeiro atendimento, que é o que eu faço, que é pra entender como é que essa paciente tá, que é pra ver se ela precisa de um tratamento. E aí, na avaliação, eu já repasso, né, o valor do plano de tratamento pra ela, como que são feitas as sessões. Como que a gente vai se ver em relação à frequência, o que que ela vai fazer em casa, porque se a paciente não está disposta, não adianta, né, ela claro, ela começar tem um que querer, né? tratamento. Porque o tratamento, como é tudo comportamental, não é só do consultório. Sim. Eu preciso que ela faça coisas em casa, que ela tenha essa cultura do A minha do cara se limpa aqui, cuidar. ó. Ela tem uma série de coisas que ela Então vai ela tem que fazer coisas com ela mesma em casa. E tipo assim, tarefinha de casa pro protocolo. tratamento. Aham, que tudo Ah, faz tá. parte do Posso protocolo. nem dizer qual era o meu protocolo favorito. Ai, amiga. Então, é justamente isso. Se a paciente não quer, a gente não pode pegar pela mão e obrigar, por mais que a gente queira, né? E porque às vezes a Porque, gente tipo assim, o tem. tratamento vai ser muito, né? Muito mais extenso se ela também não Eu tá em nem casa, aceito né? paciente que não quer. Eu Ah, tu não pergunto, aceita? Porque, tipo assim, essa paciente. Como é que ela vai evoluir, né? Vai, e- tipo, colocar não, tudo como e se é- fosse na Mas tua assim, costa. as tarefas de casa é levar, tipo, algum tipo de aparelho pra dilatar a depende. situação ou pra Depende. sentir algum tipo de prazer? Depende. Depende do caso, depende do que a gente tá olhando. Tipo, para as pacientes que têm hiperatividade, que é o que causa geralmente dor, né? A hiperatividade é a contração reflexa. É a musculaturazinha, Isso, né? Que é ela tenta fazer a penetração, tá aqui e ela tá aqui o tempo todo. Não sem consegue relaxar. Essas a gente tem um protocolo para melhorar. Então, vai Tá, sim ter pra algumas ficar coisas pra usar mais pra elástico, né? relaxar. Isso, usar Elástico chama. Elástico, porque Dilatar. o músculo ele tem duas características, né? Todo músculo tem Sim. as características elásticas e plásticas, entendeu? Tá. Pra relaxar, porque senão tá aqui o músculo. Eu contraio e eu relaxo. Se eu não contraio e relaxo, eu tô aqui sem amplitude nenhuma de movimento. E assim acontece com a região do períneo. Se eu não tenho amplitude de movimento, é por isso que a gente às vezes também lacera na hora da Do passagem parto. da criança. Quando Acho esse que era o meu músculo tá maior medo, muito Sim. A gravidez. a dilatação, né, amigo? Quando esse músculo tá tenso, que a criança tá saindo, o músculo ele rasga exatamente porque tá tenso demais e a criança não tá tendo passagem, vamos dizer assim. Entendi. E aí, esse músculo precisa de movimentação. Tudo na vida, né? A gente que é ser humano, principalmente se você já passou dos 25 anos, a sua produção de colágeno ela começa a cair. A minha Todo já tá mundo bem já lá passou. embaixo. Aí a gente precisa de recursos. Sim. E a musculação e o fortalecimento é o principal deles, porque como que eu previno o envelhecimento? Me mantendo forte, me mantendo, né, em movimento sempre. E aí sempre vai depender do protocolo. Tem paciente que dessa questão da bexiga, tem algumas que, essas que vão muito ao banheiro, uma das coisas que a gente faz em casa é treinar a supressão do desejo, porque esse desejo ele tá descalibrado, né? Porque o desejo ele sai do cérebro sai da bexiga e vai pro cérebro e volta. A bexiga ela é como se fosse aqui, não é bexiga à toa, tá? É como o tecido é realmente elástico. À medida que o xixi vai se formando, ela vai tendo Inflando, né? informações. A partir de uma determinada medida, ele entende que agora eu preciso ir ao banheiro. Agora eu preciso ir ao banheiro. E aí, se eu tiver com o banheiro perto, eu vou ao banheiro e fico de boa. Se não, eu continuo enchendo.
Uhum. Por isso que a gente consegue Segurar. isso, que é o Segurar o normal. É. Não é legal você segurar sempre, porque vai Dizem ter que faz mal, né? Por que Por faz quê? mal, assim, falando cientificamente? O ruim é porque de tanto segurar o xixi, você descalibra essa função, né? Entendeu? entendi. Por exemplo, se eu Por já isso, tô o ideal é bem- sentir vontade e ir logo. Não, Não? depende da situação, porque a maioria das pessoas não tá com a bexiga, vamos dizer assim. Cheio o suficiente pra fazer xixi. Gente, eu tô parecendo que Show eu vou ficar quieta. Completa, Mas né? isso é bom, isso Né? é bom. É Ela tá sinal que você curiosa, tá meu Deus do aprendendo. céu. É. Isso que eu tô Isso é tendo no sinal bate-volta. que você tá É, aprendendo. A porque minha eu tô tia achando muito Milena. interessante, gente. Vai. Olha, assim, ó. Isso que dá até que fechar os olhos na hora da novela. Isso aqui é pra você já perdeu. Manhã, tá vendo, manhã? É porque Manhã ela vai já me assistir. perdeu muitas informações, aí a gente tá correndo Sim, atrás. sim. Ó, eu tô com a bexiga aqui, ela encheu até a metade. A maioria das pessoas que nunca tiveram um problema, em geral, esse sistema tá ok. Por exemplo, se tu começou a beber água umas 2 horas da tarde, mais ou menos quando for umas 2h40, 3 horas, essa bexiga ela já vai dar sinais de que a gente precisa ir ao banheiro a primeira vez se tu tá bebendo água relativamente bem, né? Porque tem aquelas pessoas que não bebem nem 1 litro d'água por dia. Aí fala assim, não sinto vontade de ir no banheiro. Claro, não bebe água. É, o que é muito ruim pro corpo, né? É, porque quanto mais hidratado você tá, eu sou horrível pra tudo beber água. funciona pior. Até o seu intestino. A Carol também é horrível, né? Beber água. Depois que eu Meu tive, Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa beber tanta água quanto essa mulher. depois que eu tive problema renal, minha filha, nunca mais quero sentir aquela dor. Eu Daí, bebo água. espelhar. E o xixi é muito importante, né? Porque é o que limpa o corpo. É, Tanto as verdade. fezes quanto a urina é o que limpa Dizem o corpo. quando tá muito amarelinho. É sinal de desidratação. Nossa, sempre tive vontade de saber o xixi amarelo e xixi claro. Né? Quando tá muito escuro. É desidratação, precisa aumentar. Então, a assim, ingesta o líquida. xixi ideal é aquele mais clarinho. É. Tu sabia que meu filho de 3 anos já sabe isso? A minha filha Olha. também, ela sempre fala, minha mãe, seu xixi tá muito amarelo. Eu tenho que tentar beber água. O meu antes de fazer xixi, ele fala assim, mamãe, meu xixi, será que vai estar amarelo ou vai estar Oh, meu branquinho? Deus. Aí se tiver amarelo, Tu acha que eu na tenho beber escola que água. ensina é tu mesmo? É a gente mesmo. É vocês, né? É porque toda vez que ele faz xixi amarelo, eu digo, filha, você tem que beber água. Uhum. Você tem que beber Já água, senão isso repreende, vai dar né? dodói. Porque se ele tiver problema renal, Deus me livre. Porque eu É, dou, não quero pra Amiga, é ninguém. horrível. Amiga, vamos falar aqui de alguns instrumentos. Tu mostrou aí os dilatadores. Ah. Vamos falar um pouquinho desta bolinha. É a bem Bem uai, essa daqui. o ar. Geralmente ela usa assim quais tipos de protocolo? Ela, especificamente, a gente usa nos protocolos quando a paciente tem perca de sensibilidade, ou então, como é a questão da perda de urina, eu também gosto de associar. Porque como as pacientes, que nem tu, amiga, que tem força, mas não consegue ter o comando na hora que elas Toda conseguem. vez que a Milena me bota no consultório, ela me bota pra chacoalhar assim, ó, em cima de uma placa, que é pra poder o meu músculo sentir que tem uma bolinha lá, um peso, e aí ele... É, porque tem muita paciente que bota a bolinha e não percebe, levanta da maca e aí. Aí eu fala digo, Milena, tá caindo, eu tô parindo, duas bolinhas aqui. Ai, ai. Meu Deus, a gente fica imaginando, né? A situação não tem Olha, como. Ela é falando a porque- história e a gente imaginando as bolinhas lá. É Mas é desesperada. porque assim, ó, tem aqui a musculatura. Deixa eu montar tudo. Crianças, fechem os olhos. É, agora certo. começa aquele que a gente falou, né? Proibido para maiores de menores de 18. Tá aqui essa paciente, né, que tá com as bolinhas, deixa eu mostrar assim pra Tá. vocês. Ó, aqui a região e como a mulher tá em pé, geralmente fica mais aqui, né? As bolinhas elas estão aqui e aqui é o músculo. Tem mulher que a gente bota as bolinhas e ela não sente. Ela fala assim, cadê? Ela não sente que a Não bola tá sente lá que a bolinha dentro? tá lá Eu dentro. sinto, mas não consigo segurar. As bolinhas vão embora. Não, fica, não, se você as não consegue bolinhas segurar. estão lá, mas Estão a lá pessoa dentro. tá. Aí deixa só o fio soltinho, né? Não. Não? a- E o fio pico- também entra? Não, o fio Como é que fica tira de fora. dentro? Só fica que fora. assim, Então, deixa isso. o fio soltinho. É isso que eu É, o fio fica fora, mas as bolinhas João, ficam se acabando aqui. a minha... Ai, João, desculpa. João, eu nunca vi. Eu sou É curiosa. porque é novo, né? Sim. Ó, tipo, essa pessoa que ela não tem percepção. Às vezes é porque ela teve uma cesárea e aí cortou Mas aqui. tudo isso é tratamento médico.
Não é? quê? Isso aí, Não, tá falando das é. bolinhas, Sim, não tem nada a sim, ver, né? a gente tá É tratando médico, função. gente, tipo assim, né, tá, É, né, pra porque tratar, se pra você- apertar mais a com musculatura, né? certeza, Porque às vezes as se pessoas você- veem isso aqui, pensam que a gente tá falando coisas, mas não é, gente, é Não, saúde, né? E sexualidade é saúde também. Com certeza. Desde 2003, se eu não me engano, a Sim. OMS já mudou totalmente a ideia dela do que é saúde. Porque como seres humanos adultos, homens e mulheres, né, indivíduos, Sim. a sexualidade é um dos aspectos de saúde. Ótimo. E aí, você tá com a sua saúde em dia? Essas bolinhas, né, bem interessantes. E tipo assim, ó, uma das coisas, por exemplo, aquela paciente que eu citei, que ela tinha uma mulher adulta com um aspecto muito infantilizado. Na médica, né, ela foi e simplesmente a médica diagnosticou ela com disfunção sexual. Foi. E ela nem sabia o que era, E só ela recebeu e procurou. isso. Por quê? Porque a médica já sabe que não é o ideal. Ela, Sim. sendo uma mulher adulta, e Sim. principalmente porque essa disfunção sexual vai impactar a autoestima dela, o casamento dela, querendo ou não. Claro, sem dúvida. A gente que é mulher, você fica, tipo assim, né? Eu já escutei uma pessoa dizer, eu sou frígida. É porque eu não sinto desejo. Tipo assim, ela perdeu a virgindade dela, tipo, com 26 anos. E ela fala, eu nunca senti vontade. E eu fiz só pra saber se era bom, não gostei. Não gostou, E óbvio. ela- Mas isso pra aí ela- acontece mesmo? Acontece. pra Que a ela, pessoa não tipo- conseguir sentir orgasmo? Acontece. Amiga, nem te bastante. conto. Nem te conto. O quê? Tem gente que não sabe nem o que é. Tem gente que Tem nunca gente nem teve. Nunca nem vi. É bem Nunca complicado. comi, nem vi, só os falar. E justamente Mas porque também eu essa acho que o região... orgasmo tá muito... Depende da mulher, né? Cada mulher vai sentir de uma forma, não tem isso, né? mas Às vezes tipo, tem mulheres que com o a penetração orgasmo- não sente. Mas o orgasmo é Menina, porque é tanto assim... assunto, a gente tem que fazer 5 programas só com a Milena cada Ah, é? Gente, eu tô olha... tudo sabendo, não paro de falar, né? porque a gente já foi em vários locais. Mas assim, toda relação sexual, Natália, ela tem estágios. Tudo começa com desejo. O desejo é a primeira fase. Aí depois tem a resposta sexual do corpo, que no caso da mulher é a lubrificação. No caso do homem é a ereção. Aí da resposta sexual. Isso é sem ter a penetração ainda de fato, porque não tem quando você tá no período fértil, principalmente para as mulheres que não tomam anticoncepcional, né, que menstruam, que ovulam. Esse corpo, ele tem desejos espontâneos, por isso que não é normal uma pessoa adulta com o seu próprio sistema hormonal maturado, que a gente chama amadurecido, ela não sentir desejo. A não ser que, tipo assim, ela tenha tido uma preparação para inibição de desejo, que acontece com pessoas que seguem uma linha mais, tipo assim, vai ser freira, vai ser freira, vai ser monge. Essa pessoa, ela tem um treino para ter supressão de desejo. E aí, isso porque é instintivo do ser humano. O que a natureza quer da gente? Por mais evoluído que a gente acha que a gente seja, a gente não é tão evoluído assim, porque o nosso corpo, ele funciona do mesmo jeito do tempo das cavernas. A gente cresce, a gente amadurece, reproduz e morre. Entendeu? Igual, exatamente igual. Então, se essa pessoa, ela não tem, assim, desejos espontâneos, é sim uma coisa de, às vezes ela passou por uma experiência traumática, até mesmo nessa introdução da vida sexual. Tipo, às vezes ela viu alguém, tenho um amigo que ele teve uma experiência muito ruim, que ele, quando era criança, o pai traía a mãe com a babá e ele no quarto. Uau. Então, assim, ele não... Por isso que não é legal você... Até, assim, não pode, né? Você ter relação com a criança. Porque é como se fosse um abuso, né? Pra essa criança. Exatamente, porque essa criança não tem esse cognitivo. Tipo, isso aqui é uma relação. E o meu pai e a minha mãe. Não, porque às vezes a gente faz sons e pra criança é como se a gente estivesse sofrendo. Entendeu? E isso é muito, assim... Como é que a gente pode dizer? Como que isso tá chegando pra criança? Porque nem tudo chega do mesmo jeito. Se pra gente, às vezes, chega diferente, às vezes, muitas das vezes, eu tenho certeza que você que tá em casa, que vocês estão aqui, passaram por uma situação e aí aconteceu essa situação. Tu, Natália, vai ter uma perspectiva e a Carla vai ter outra, entendeu? E eu vou ter outra. Então, assim, de acordo com as suas vivências, isso é formado. Para essa mulher que não tem desejo, para esse cara que não tem desejos espontâneos, algo de errado aconteceu, alguma coisa saiu da normalidade. Por isso que esse desejo, ele não tá sendo disparado, entendeu? Então, isso aí é um motivo, né? Isso aí é um dos motivos. Às vezes pode ter sido um evento traumático, às vezes pode ter
Às vezes pode ter crenças familiares envolvidas, que querendo ou não, muito das nossas perspectivas em relação à família também interferem, Sim. né? Tipo, se a tua família é mais conservadora Gente, e... bora mostrar aqui, peraí. Não pode parar de falar. Câmera, vem cá. Olha aí o que ela fez comigo. Ela foi pegar os brinquedos nervosos, derrubou a minha água todinha aqui em cima. Fiquei tão emocionada, cara. Ai, Oh, meu gente. Deus do céu. Olha, a minha água acabou Desculpa, também, amiga, porque a gente ficou nervosa. É, É bom que deu Milena. esfriadinha aqui no estúdio, não é Não, mesmo? gente, é muito assunto, é muita coisa que molhou. Não, tá ótimo. Super de E eu boa. quero água, amiga, também, vai aproveitar. Ei, vamos dar uma bota aqui a aguinha pra gente? Vamos aproveitar esse momento para fazer os reclamos Ah, do sim, Plim sim. Olha aí, ó. Nós Que é temos muito aqui, ó. importante, né? Na hora que... Que você- aliás, na hora de uma relação sexual, né? A Já que tá falando preliminar. sobre isso. É isso que eu ia falar. Pra eliminar. Pra mulher tem que ter a Tem que ter preliminar, preliminar. né? Tipo assim, E- vim com um açaizinho, Vim olha com que açaí. delícia. Já vai começar agradando ali ela, né? Ela vai ficar o quê? Felicíssima. Felicíssimo. Você, Ó, a treva homem, açaí. Né? Que potizão. Já chegando aqui, Adorei. É lindos mesmo. né? Mas pra vocês, eu como nesse Não, porque é potizão uma e forma vocês de comem carinho, Com né? De certeza, afeto, né? forma Aquilo ali de- já começa a despertar uma o linguagem libido. de amor, com certeza. Linguagem de amor, era A minha isso. linguagem do amor é comida mesmo. Olha só. E aí, né? Você chega em casa, lá, todo cheiroso, com açaí pra sua mulher, um Olha. presente, Olha né? que delícia. Poderia também ser um dia de beleza no estúdio NB, né? Olha aí. Oxe, como a gente essa tá toda mulher linda, né, vai amiga, sorrir pro também, ó. vento. Cabelo, maquiagem. Ai, meu cabelo eu tudo fiz lá também. impecável. Olha aí. Ó, que Ela é delícia. triste também, Só, amiga. amiga. Brinca. Ó, também, ó, LN Joias também, né? Tem Com coisa certeza. melhor que você Oxi. presentear a tua mulher com uma bijuteria, com uma joia. Nossa. Você vê ela linda, Não, você vê ela e brilhando. acessórios, né? Ela acende Com qualquer certeza, mulher, né? qualquer E deixa a mulher. gente muito mais bonita. Muito Eu acho que é autoestima, creminho. sim. Maravilhosa. Autoestima maravilhosa. Não, a Carol não tá conseguindo se concentrar. É, Com a ela já tá- com o Treva Açaí que mandou Não, aí mas isso comidinha é- pra gente. É batata. Mas não é legal, né? A mulher, Eu assim, sempre falo isso quando a gente tá conversando sobre preliminares, Natália, porque na maioria das vezes o homem, como ele é mais técnico, né? Vamos dizer assim, é mais direto ao ponto, ele não tem essa perspectiva. é um saco Mas, isso, né? Tão direto ao ponto assim, né? Porque o a gente cérebro precisa. dele instintivamente trabalha É. assim, ele não se toca tanto, ele não se liga tanto em detalhes. Mas a mulher que ela acorda, o marido já trouxe um açaí pra ela de manhã. Deu um do cartão trabalho. presente ali pra se Já- embelezar, né? Trouxe joias. Acabou, Não, cara. chegou de Acabou. noite, não tem erro. Não tem Não, é porque dizem que a preliminar da mulher, ela é. Olha, esses amiga, agrados gostosos. amiga. é no dia, né? Sim, nos é ao longo do afazeres, dia. Sim, sim. no agradar. Então, como as meninas estavam falando que eu estava assim bem distraída, a gente recebeu aqui Treva Açaí. Eu vou provar aqui para dizer para vocês, mas também nós temos vários patrocinadores aqui com a gente. A Santa Lola também tá aqui. Eu tô doida para botar meu pezinho aqui em cima dessa Vocês mesa. vão ver, depois a gente vai tirar fotinha, Santa Lola aí, Mostrar aí, né? então, Que Calçando também a gente não no tem dia de erro, hoje. Uma sandália de presente. É. Uma bolsa, uma Uma sandália, bolsa de presente. Maridos, anotem. Sim, sim, Anotem maravilhoso. e não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente vai colocar lá, né, a nossa sandália, toda a nossa produção, maquiagem e tudo Com certeza. A mais. gente vai deixar aqui, tá? Pra vocês estar seguindo a gente lá. Tanto a página do Pode Esticar, como também a da Caroline e da Natália. E da Milena. E da Milana, claro, né? Qualquer dúvida lá. Minha gente, eu sou taurina, Novidades. tava desconcentrada na conversa, todo tempo Ah, olhando é. comida, amiga. Eu tô Olha vendo, aí. amiga, mas eu já te conheço. Vocês já me conhecem. E aí eu derrubei, né, o copo d'água, porque eu estava querendo ver aqui as ferramentas, né, amiga? Falar um pouco Sim, mais, amiga. porque assim, é um Tem mundo. quase nada aqui. Vocês já estão Não tem vendo quase aqui, nada, no não mesmo, deixou né? quase Várias. nada aqui. Essas daqui, eu lembro que, por exemplo, às vezes eu já fui no consultório, né, minha gente? É que a casa é de ferreiro, mas o espeto não é de pau, porque... Muito bem. Assim, eu vou nas últimas, vou, mas é porque também eu não gosto de incomodar. Mas aí eu mando mensagem pra Milena, amiga, tá atacado meu ciático. E aí eu lembro que tu já usou uma ferramenta dessa pra fazer a liberação, Sim. né? Sim, porque como a Carla tem a tendência do assoalho pélvico hiperativo, pela questão da ansiedade também, né, dela não relaxar e tudo mais, essa tensão é tão grande que ataca até os músculos da perna e muitas vezes ela chega em crise de ciatalgia, porque assim, dentro das musculaturas do assoalho pélvico, como eu falei, né, que sai da sínfise pública até o cóccix, a gente tem toda essa área recoberta. E aí, a perna que se articula aqui e o glúteo que também se articula aqui, às vezes
ficam muito tensos, muito rígidos e tem Entendi. pontos dolorosos nessa região. Aí, às vezes, que ela deixa pra chegar na clínica é quando ela tá manca, né? É uma coisa terrível. Ela me chega Amiga, você não tem manca. mais nenhuma posição pra dormir. Ela, minha filha, pelo jeito que você tá aqui, você não tá com... Como é, amiga, a dor de barriga? A constipação. Você não tá com constipação, não. Eu, amiga, como é que tu sabe? Ela, minha filha, porque a musculatura Não tem aqui nem toda... como sair, né? Sim. É a constipação, pra quem não sabe, é o intestino preso, dificuldade de ir ao banheiro, Aham. que também, porque é a mesma musculatura, gente. O assoalho pélvico, ele é responsável pela sustentação, né, dos órgãos pélvicos da criança, pela questão da função miccional, da função evacuatória, da função sexual, tudo é a mesma musculatura. Aham. E aí, às vezes, essa paciente que chega no consultório, ela nunca chega com a queixa só. Aí a Carla disse que eu sou bruxa, né? Que eu sei, eu olho Vem pras da coisas, tudo, né? E não é por isso, é porque não tem como a gente dissociar, né? Claro que tem pacientes que às vezes sente dor, mas não tem constipação. Tem Sim. muito assim também. E a gente fala isso assim, exatamente Não, assim, pela porque eu já questão- ouvi falar, né, Aham. que essa posição, assim, é de 4 que chama mesmo ou tem outro nome? É de 4, é Tá. muito comum assim. Tá, então tá. Essa posição de 4, no caso, né, ela acaba causando muita dor à mulher, né? Na verdade, Tem a ver com o porque, negócio assim, de útero baixo, útero alto? O que que acontece? Toda vez que a mulher, independente do tamanho dessa mulher, gente, a média do canal vaginal é até uns 10 centímetros. Quando a gente tá excitada, que é a segunda fase, né, da resposta, dos estágios da resposta sexual, Sim. esse canal se dilata. Então, o que tá 10 centímetros ali, ele vira 20. E dependendo do tamanho dessa pessoa, ele pode ficar bem maior. Por isso que cabe, tipo, o parceiro e não sente dor, né? E aí, principalmente porque você tá relaxada o suficiente para ter relação. Eu acho que todo mundo que é mulher, que tem uma vida sexual ativa, já deve ter percebido que, às vezes, quando você não tá relaxado o suficiente, dói, tem um desconfortozinho no início. E é justamente porque o seu corpo não tá preparado para aquilo. Por isso que é importante as preliminares que a gente começou conversando aqui. Porque, querendo ou não, como que eu tô fazendo uma coisa que o meu corpo ainda não entendeu? E é por isso que também a resposta é diferente. Do momento do desejo até o da excitação, da mulher, em média, 16 minutos. Do homem é só 4. Sério, olha isso, né? Então, assim, É diferente. parceiros, tenham paciência com suas parceiras, É, tá? paciência. 16 É minutos, biológico, vai ter que biológico, ficar lá fazendo mil amiga, brincadeirinhas, né? biológico, É uma Até, diferença biológica. isso. até realmente, porque assim, poxa, se a mulher consegue chegar nesse segundo estágio, né? Pros dois vai ser maravilhoso, né? Então, E aí a gente tem o terceiro estágio, que é o estágio do platô, que é quando realmente essa pessoa sente prazer. No homem também é a mesma coisa. O terceiro estágio e o quarto é o do orgasmo, né? Então, assim, é a resolução todo esse processo. Então, o orgasmo, tu falou que toda mulher sente diferente. Claro que toda pessoa sente diferente. Mas, pra ter o orgasmo, geralmente é o pico máximo do prazer. É como se todo aquele processo culminasse em um só momento. ou seja, todo o momento da relação sexual Termina. é pra se ter Isso. prazer, né? Uhum. Sendo que Sim, e o pico é o orgasmo. E aí, Entendi. depois que acontece o orgasmo, tem a resolução, porque acaba. Quando tem uma relação bem feita, dá sono, né? Tá, Querendo- sim, é verdade. Dá sono. Né? E aí, você quer o verdade. quê? Descansar, repousar, né? Em outro momento. Porque o que que acontece? Na hora do orgasmo, a gente tem liberação dopaminérgica e de serotonina, né? Dentro do cérebro. Então, por isso que muita gente hoje em dia fala assim, ai, não vamos não, vamos só assistir mesmo. Né? Porque aquela pessoa... Dá ela não- preguiça, né? Aquela coisa, aquela mesma coisinha de sempre. Mas é interessante que, assim, falando de quantidade de vezes numa semana, por exemplo. Não tem. Quanto mais se faz, mais se tem vontade de estar fazendo. Isso Eu é já o ouvi máximo. falar. Só se for um É sexo de verdade. qualidade É, também. só se for um É, sexo de claro, qualidade. eu falo assim, né? 16 minutos pro homem no mínimo, pra mulher tá lá, né? pra Pra depois mulher que tá. entrar no clima, aí sim acontecer. Mas assim, claro tem que isso, né? De quanto mais fazer, mas Sim. porque pro homem, como tu falasse, é 4 minutos, é rapidinho. Mas já a mulher, né, diferente. com os afazeres do dia a dia, depois de muito tempo, né, de casado, muito tempo de relacionamento, e também acaba a questão realmente, do né? foco atencional. Na maioria das vezes, quando começa a relação, o homem já tá 100% ali focado no que ele tá fazendo. A mulher ainda tá pensando quem Aqui é pensando, que meu vai... Deus, e a panela tá no fogo. E quem é que vai buscar o menino menino na acordar. escola, entendeu? Meu Várias Deus, é coisas incrível, assim. né? E aí, essa questão da ansiedade Poxa. também atrapalha aqui.
Atrapalha muito. Atrapalha em todo com lugar, né? certeza, Vai. com certeza. Vida de mulher não é fácil, Não né? é fácil. Não é. E aí, ainda tem a questão também física, né? Porque às vezes essa mulher não tá 100% com o corpo dela. Sim. E aí ela pensa, se eu tiver tendo relação com a luz acesa, ele vai ver as minhas estrias, vai ver a minha celulite. E o cara não tá nem aí pra aquilo ali. Falar em estria e celulite, vamos falar sobre a patrocinadora maravilhosa, que é a Singular Corpo e Estética, com a doutora Rafaela Miranda. Lá vocês encontram vários tratamentos aí para cuidar do seu corpo, para rejuvenescimento, entendeu? Para você se sentir mais segura de si e cada vez mais apaixonada pelo seu processo, para você não ter vergonha. E nada melhor, né? Mulher ama, né? Se Mulher cuidar, com ama se certeza. cuidar, tratamentos estéticos, né? E é muito legal a gente estar com esse parceiro aí pra que vocês possam estar indo lá, conhecer também, né? E é incrível, assim, você tá mais confiante de você, é totalmente diferente a relação. Totalmente. Totalmente. Quando a gente. Mulher quase sempre tá insatisfeita com algo, né? Infelizmente, Sim, a gente tem natural, essa natural. coisa na cabecinha da E também gente, a gente né? vê aquela coisa também cultural. Cultural. né? É. Tipo assim, A mulher não. perfeita é a Barbie, magrinha, né? E mesmo a é Barbie difícil, magrinha, né? ela Você não chegar se nesse. sente 100%. Porque Sim. o que a gente aprende é que, tipo assim, a gente sempre precisa melhorar algo, Sim, né? sim. Sempre tá precisando melhorar alguma coisa. E na maioria das vezes é porque a gente, mulher, tá muito condicionada a associar autoestima com a questão estética. E a autoestima, ela não vem daí. Ela vem da nossa autoeficácia, que existem os pilares, né, da autoestima. E aí, às vezes, essa questão do eu me comprometo comigo mesma, pra mulher, tem muito essa questão do eu não me comprometo comigo mesma porque eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho esse tudo monte vem de em cima, gente. né? Isso, aham. Dela. E aí, e também outra coisa, na Acima maioria das dela. vezes que a gente vê uma mulher que ela tem a autoconfiança dela e aquilo exala, tipo, ela não precisa falar, a gente olha pra aquela mulher e fala assim, nossa, que é isso? Verdade, tem muito isso, né? As pessoas É. sentem. Desumilde. Desumilde. E porque, tipo assim, o que a gente vê, né? Porque também você tem que estar bonito, mas você não pode dizer que quer a beleza. Você tem que Sim. dizer que não é pela saúde. Sim, sim. Não, é as estrias que eu vou tirar porque, né? Não. E não pode só. Eu acho que vocês já passaram por isso, de querer fazer uma coisa e aí você não pode só dizer que vai fazer. Você tem que se justificar. Falar esse negócio de estria, eu me lembro na época do pós-parto, né? Que eu tava com muita estria e um monte de gente. Ai, coisa estética, coisa fútil. Te trouxe o maior ser, assim, importante na sua como vida. se você tivesse que se anular como mulher. Sim. Foi uma Isso coisa aí que eu é... sempre ouvi, que tipo assim, que era algo Que se fútil. você for dar valor àquilo ali, você é menos mãe, E eu né, não amiga? podia, e eu não podia dar atenção, sofrimento, uma coisa não podia pesar pra mim, porque era uma coisa que, nossa, como assim? Pra você ter o seu filho, eu poderia ter tido meu filho e não ter tido estria, se eu também Sim. tivesse tomado cuidado, mas também tem gente que tem mais propensão e tudo. Claro, tem gente que usa cremes, óleos e ainda assim Sim, tem, ainda né? assim. Normal da Mas- gestação. Se aquilo era algo que me feria e eu queria trazer Tratar, pra mim né, amiga? melhoria, pra me sentir melhor, hoje em dia eu vejo com outros olhos, mas naquela época era uma coisa que Sim. me feria. Fiz tratamento, não foi 100%, mas hoje bem outras resolvido. coisas se realizaram na cabeça. Então eu acho que até pra gente se sentir bem na hora, né, você tem que estar bem consigo mesmo. Tem Porque muito se isso, você não né? tá feliz com o seu Sim. corpo, você vai se esconder, você vai ficar envergonhada, você não vai estar entregue ali para aquele 100%. momento. É. Então, todos esses traumas que a gente falou, é um assunto, assim, muito amplo. Muito amplo, muito extenso, né? A E gente eu teria acho que vai que- chamar mais vezes você nesse programa. Vocês Eu podem acho super seguir, aceito, né, a gente. Milena aí nas redes sociais, que no Instagram ela também tá sempre trazendo Oh, assuntos. sim. Já tem muito assunto, né, Milena, no certeza, Instagram. amiga, porque Milena, é e um foi assim, trabalho foi muito de esclarecedor, né? formiguinha, E sabe? ela também ter trazido, né, esses aparelhos aqui que fez a gente ter clareza, né? Porque sobre como cada um Sim. trabalha. Como a gente tem uma especialidade nova, eu sei que tem muitas mulheres que têm essa vontade, Sim. né? Mas às vezes fica tipo, não sei, né? Se vou, não Às sei vezes se a mulher chego. também nem tem esse conhecimento, amiga. É. Acha que é normal, que Isso, então, sentir dor, né, por exemplo. Foi muito legal a gente ter falado sobre isso, sobre esse Ai, tema, né? gente, Porque prazer. assim vocês se sentem, né, mais instruídas, né? A E gente isso começa a aqui esclarecer coisas também. O que a gente tá fazendo é uma coisa revolucionária, porque outras mulheres, tipo, uma faixa etária acima da gente, não tem essa oportunidade, né? Sim. Tipo, as nossas mães, elas nunca tiveram, tipo, tanto acesso, né, à De forma tão informação clara, né? do
jeito que a gente tá tendo. Então, assim, querendo ou não, o que tu falou dos filhos, sim uma obrigação a gente trazer essa informação, trazer essas questões como naturalizadas, porque Sim. quanto mais, tipo, eu tenho certeza que tu tem uma filha, né, Sim, Natália? tem uma Eu tenho menina. certeza que tu não quer que a tua filha passe por pressões estéticas que você passou, se comparar. De jeito Então, nenhum. porque- Embora já aconteça isso por conta das amiguinhas da escola, né? E porque Que já a começa a gente, falar coisas, assim, a gente tem todo o trabalho por trás, dizer, não, não é assim, né? Sim, sim, e eu falo É isso porque, complicado. tipo assim, é uma questão tão sensível, essa questão da educação dos filhos, porque a gente já tá aqui. A gente tem um pouco mais de consciência do que os nossos pais, então a gente já vê o que... Claro, não vai ter trauma? Não, vai ter outros traumas, né? Porque querendo ou não, é o mundo. E Sim. aí, essa questão tem que ser, sim, sempre debatida toda vez que a gente tá numa roda de mulheres, ou então, assim, uma coisa que eu vejo muito, assim, até mesmo essa perspectiva, né? Os homens, hoje em dia, eles estão muito mais dispostos a aprender, tipo, até mesmo, tipo assim, quando a mulher fala assim, ai, sinto dor, entendeu? Hoje, assim, Dos dos parceiros? pacientes, Uhum. né, que Ah, as minhas pacientes, os maridos são os maiores incentivadores da olha aí. fisioterapia. Bom. Nossa, Isso que ajuda legal. também que elas cheguem lá, né, pra Aham. Com procurar. certeza, amiga, porque eles veem a diferença delas no pós, sabe? Uhum. E desde quando a gente começa, é interessante, porque essa mulher, ela começa a olhar mais pra si, pra sua região íntima, Sim. ser mais dona do seu prazer, e aí Uhum. aquele sexo que era chato, que ela não tinha tanto interesse, que ela não buscava tanto parceiro, Uhum. ela começa a buscar. E aí ele fala assim, quando é a fisioterapia, que você vai, essa paciente que eu citei, né? Que a gente teve uma melhora dela na mesma sessão, que eu acho que foi sim, em 5 dias, ela conseguiu ter um orgasmo que ela nunca, em 2 anos ela não tinha tido. Aham. E ela já era casada com ele, né? E ela era vítima de Uau. abuso e tudo mais. E aí tinha sempre aquela questão sensível dele entender, mas ele, né, óbvio que como um homem e como parceiro dela de vida, ele queria que tipo, fosse um momento bom pra ela também. Sim. E aí quando ela começou a FIS, ele falou, não importa quanto é. Ele começou a ver Porque- resultados E realmente, porque né? ela, tipo, terminou a relação, ela conseguiu ter um orgasmo, foi um momento muito Olha feliz isso. pra eles dois. Aí depois desse momento, o que que faz? Pede uma comidinha no Fome, né? Já aproveita, né, pra fechar com chave de ouro. Sim, Fez com- aquele comer e Várias dormir. delícias, né? Comidas o quê? Comer e dormir. Massas, pizzas, né? Aí já tá Saladinhas. Já amou, já agora. Já gastou caloria, agora Fecha vamos com chave de recuperar. ouro, é. Com Então, certeza. gente, é tipo assim, é muito, assim, revolucionário essa questão toda. Porque é mesmo você tomar pra si, como mulher, se empoderar, se munir de informações. Então, Sim. assim, todo lugar que eu paro, às vezes é até engraçado, porque às vezes eu tô no meio do rolê e eu tô assim, meu Deus do céu, não tenho um minuto de descanso que eu já tô trabalhando de novo. Porque é isso aqui que a gente tá aprendendo, como tu falou, Natália, que tu não teve esse acesso tanto à informação. Que hoje faz falta. Eu tenho certeza Muito. que... E assim, eu quero fazer um pouco diferente, assim, com a minha. Tudo bem que era outra época, né? Aham. Totalmente diferente, né? E justamente naquela época eu não tinha acesso nenhum às redes sociais, nem tinha redes sociais, né? Nem tinha. É. Mas, né, parte. pulando essa parte, hoje em dia não, ela tá no tablet, tá no YouTube e vê várias coisas. Então, assim, é importante que a gente chegue primeiro que esse boom de informação que eles têm nas redes sociais, sabe? Eu tenho duas irmãs, né, que são adolescentes hoje em dia. E eu acho que eu peguei uma fase da minha mãe, a minha mãe, assim, jovem, né? Então ela não tinha muito pudor. Já com as minhas irmãs, ela tem esse cuidado. Sim. Só que as minhas irmãs, elas recorrem a mim, a conversar, a procurar entender. Pra mim também é uma trava, porque eu não tive isso, né? Aham, De essa chegar. informação. Então é uma questão ainda que, poxa, é estranho falar sobre isso com as minhas irmãs. Mas às vezes eu penso, eu preciso ter esse momento com elas para esclarecer o que para mim não foi esclarecido. Sim, sim, com certeza. Então, você aí de casa, busque informação, porque informação é poder. Sim, e depende também cuidado com essa busca, né? Sempre Muito, procurar profissionais. exatamente, Porque, tipo, esclarecidos, querendo ou não, que trabalham essa com questão isso. da internet, a gente tem acesso a todo tipo de informação. Então, ter essa sensibilidade de onde que eu tô angariando Buscando, né? conhecimento, Sim, né? sim. Se é uma pessoa que de fato estudou para aquilo ali, porque tem profissionais muito especializados dispostos a te ajudar. Sim. Milena, a gente queria te agradecer, tá? Assim, de gente. coração por você Maravilhoso. ter vindo. Foi maravilhoso. Vamos te chamar mais vezes, que eu acho que ficou Vamos. algumas dúvidas aí, né? Vamos sim. E vamos fazer um programa onde as pessoas possam também participar com perguntas, Sim. né? Que eu acho que é uma dúvida aí, acho que tem um monte de coisa pra
A gente conversar pra gente mais, com conversar, certeza. muitas coisas. Muitas situações que as pessoas possam estar expondo pra gente, pra que a gente possa estar perguntando pra você. Sim. Então, vamos se ver outras vezes. Vamos, eu amei. Gente, obrigada. eu amei o espaço, lindíssimo, tô apaixonada. Ai, obrigada. Muito obrigada, tá? Gente, beijo. Beijo e até o próximo programa. Valeu, Guilherme.